ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Sabe, essa história acontece numa geografia muito conhecida de quem lê a Bíblia. Porque quando fala Decápolis, a gente se lembra daquela história do endemoniado de Gadara, ok? Decápolis é um conjunto de 10 cidades gregas e Gadara era uma dessas cidades. E ali Jesus libertou aquele endemoniado, aquele homem completamente louco, esquizofrênico, que vivia entre os túmulos do cemitério daquela cidade. A história registra que aquele homem era tomado por uma força tão tremenda que correntes não eram capazes de segurar aquele indivíduo, sabe? Até que um dia Jesus passa por Gadara e liberta aquele homem e o transforma completamente. Então, essa história é uma história de libertação espiritual profunda, de homem endemoniado que se encontra com Jesus e que é absolutamente livre dos poderes das trevas que o dominavam. Mas, em seguida, Jesus, um tempo depois, volta para a cidade de Decápolis e faz uma outra abordagem. Jesus trabalha de uma outra forma. Mas antes de falar desse segundo modo de Jesus agir naquele homem que o texto diz que era surdo e tinha muita dificuldade para falar, deixa eu falar um pouquinho dessa cidade chamada Decápolis, porque ela me chama a atenção. E quando eu olho para Decápolis, é impossível não pensar no Rio de Janeiro. É impossível não pensar no Parque da Cidade, na Gávea. É impossível não pensar nas cidades do nosso país e nos bairros que a gente vive. Sabe, eu posso dizer que, em primeiro lugar, Decápolis é um lugar de padrões distorcidos. Assim como qualquer cidade grande, ou talvez atualmente as cidades pequenas, é um lugar de padrões distorcidos. E por que eu afirmo isso? Afirmo isso em primeiro lugar, porque em Decápolis as coisas valiam mais que as pessoas. Em Decápolis os porcos valiam mais do que as almas. O que acontece, diz a história, que após libertar um homem que vivia naquele cemitério, e você sabe, os porcos saem os demônios saem do homem, entram nos porcos, os porcos se precipitam, caem no mar, e todos eles se afogam. O texto diz que o povo ficou assustado. Ao invés de maravilhado com a libertação daquele homem, ao invés de aplaudirem, glorificarem, exaltarem a Jesus por causa da libertação e restauração daquele indivíduo, sabe o que as pessoas daquela cidade fazem? Expulsam Jesus da cidade. Para mim isso é um absurdo, porque diante da maravilha, da libertação daquele homem, as pessoas preferem ficar sem Jesus e colocá-lo para fora. Olha só o versículo 37 de Mateus 8, que registra a libertação do endemoniado de Gadara. Diz assim: então, todo o povo da região dos Gerazenos, eu enfatizo, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Sabe, essa era uma região, de verdade, gente, que os seus padrões eram completamente distorcidos, porque lá eles acreditavam que as coisas valiam mais que as pessoas. Os porcos valiam mais que as pessoas. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente se comporta como os moradores de Gadara. Às vezes a gente age como os moradores de Gadara, porque parece que os nossos comportamentos muitas vezes valorizam mais os porcos do que as almas.
valorizam muito mais as coisas que, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da alma humana, do ponto de vista que foi exatamente o motivo pelo qual arrancou Jesus do céu e trouxe à terra, faz com que a gente valorize mais as outras coisas do que propriamente as almas. Quantas vezes a gente valoriza muito mais a carreira, o dinheiro, o trabalho e tantas outras coisas do que uma alma que está se perdendo? Valorizamos porcos, valorizamos coisas que, repito, do ponto de vista bíblico, são secundários. Não importa o quanto eles sejam importantes. Dinheiro é importante ou não é, gente? Ok, vamos lá, vamos ser mais honestos. Pode pôr para fora que você acha. Dinheiro é importante ou não é? Como é que você paga as contas? Dinheiro. Mas dinheiro é pouco diante da realidade da alma humana. Sabe, a nossa saúde é importante, a família é importante, o casamento é importante. Mas não se assuste com o que eu vou falar. Diante da alma humana, isso ainda é secundário. Isso ainda é pouco. Isso ainda é aquilo que, de verdade, não arrancou Jesus. Uau, Jesus não saiu do céu para deixar a gente rico. Eu vou dizer uma coisa, ainda bem que você está sentado, ainda você não vai cair. Porque Jesus nem saiu do céu para a gente ser feliz. Ok, depois dessa você vai dizer, pastor Paulo, nunca mais chama ele para me entregar aqui. Você sabia que Jesus não veio para fazer a gente feliz? Essa não foi a missão de Jesus. Porque felicidade não depende apenas se você é crente ou não é. Porque tem muito crente infeliz por aí. Você, por exemplo, já pensou numa meia dúzia agora. Esse é o Espírito me revela. Já pensou, cara, o cara é crente, mas é infeliz. Porque não basta ser crente, não basta ter Jesus, não basta ter o Espírito Santo, nem basta ser batizado com o Espírito Santo. Gente, o que faz a gente ser feliz é a aplicação da palavra de Deus em nossa vida, é a encarnação de princípios bíblicos, espirituais e eternos no nosso dia a dia. Você sabe de uma coisa? Bem-aventurados que sofrem, porque eles herdarão o reino de Deus. Isso é felicidade? Para Deus é. Sabe o nosso grande problema? A gente busca a felicidade do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Aí a gente entra em conflito. Aí a gente valoriza mais porcos do que propriamente aquilo que para Deus é absolutamente importante. Por isso, felicidade tem a ver. Por exemplo, uma outra coisa que as pessoas falam, né? Irmão, pastor, eu vou casar para ser feliz. Agora fala sério, quem aqui depois que casou ficou mais feliz? Fala Deus! Qual é? Fala sério. A grande maioria está se separando porque descobriu a infelicidade quando se casou. Não foi o casamento, foi a aplicação dos princípios da palavra de Deus no seu casamento que te fez uma pessoa mais feliz. Aí você se junta com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, que compartilham desses princípios. Querido, não tem casamento que não dê certo quando os dois aplicam os princípios da palavra de Deus. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, não dá para viver em jugo desigual, ok? Se viver em jugo desigual, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, vai dar certo? Você vai descobrir a infelicidade. Porque casamento não faz ninguém feliz, mas quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, no seu casamento, ok, querido, em nome de Jesus, Deus vai agir. Sabe, lá em Gadara, não diferente do nosso dia a dia, não diferente da cidade, do bairro onde nós moramos, havia uma tendência tremenda em as pessoas valorizarem mais as coisas do que propriamente as almas, sabe? Por isso que muitas vezes a nossa sensação é que também a gente vive em Gadara. Agora, essa cidade é uma cidade marcada por padrões distorcidos. Sabe por quê? Em segundo lugar, porque as pessoas precisam de um louco para se sentirem normais.
Você pode repetir isso comigo? Diga assim: muitas vezes as pessoas precisam de um louco para se sentirem normais. Olha só o que diz Mateus 8,35. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Isso para mim é curioso. Ficaram com medo. Repito, ao invés de celebrarem, exaltarem a Jesus, ao invés de glorificarem o nome de Jesus, simplesmente ficaram com medo. Sabe? Isso me faz pensar numa coisa. Apesar de verem um homem restaurado novamente na sua lucidez, na sua sanidade mental, eles preferiram se livrar de Jesus. Por quê? Porque parece que a cura daquele endemoniado mexeu com os padrões dele. Parece que ao ver aquele homem lúcido, são, não mais vivendo entre os túmulos, não mais um louco, não mais um desequilibrado, isso colocou a luz e o foco para eles. Eles viram um homem, o texto diz, perfeitamente em juízo. Aquele homem se tornou mais normal do que o resto da população. Aquele homem se tornou mais são, mais lúcido do que todos os outros moradores. Agora, o que falar de alguém que servia de padrão para mim? Quando eu olhava para aquele homem, talvez assim os moradores de lá pensassem, sabe, viam um padrão de comparação. O cara completamente desequilibrado, estranho, esquisito, morando no meio dos túmulos. E aí a gente olhava para ele e diria, os moradores de Gadara, sabe, puxa vida, aquele cara é anormal, aquele cara é maluco, aquele cara é esquisito, aquele cara é desequilibrado. A gente não. A gente é normal. Olha para ligar o teu lado, ver se tem alguém normal do teu lado aí. Vai devagar para não assustar muito. Sabe o que acontece? Parece que as pessoas querem alguém pior do que elas, para se sentirem bem. Às vezes é bom ter uma ovelha negra na família, para os outros se sentirem normais. Às vezes é legal uma pessoa desequilibrada, que faz um monte de besteira, um monte de burrada na vida, porque a gente pode dizer assim, viu? Eu não faço isso. Eu não sou assim. Eu não tenho esses comportamentos. Eu não ajo dessa maneira. Agora quando esse cara, como lá o endemoniado de Gadara é liberto, eles olham para alguém que se tornou ainda mais são, mais lúcido, mais normal do que eles, e aí eles se chocam com uma realidade, e eles descobrem que não são tão normais quanto eles pensavam ser. Sabe, às vezes eu já ouvi, vocês já ouviram esse tipo de notícia? Alguém chega e diz, cara, pastor, minha mãe, meu pai, minha família me disseram que preferiam quando eu era do mundo, quando eu chegava bêbado em casa, quando eu vivia drogado, quando eu gastava meu dinheiro em um monte de porcaria, quando eu traía minha mulher, quando eu vivia de maneira louca e irresponsável. Pastor, agora que eu consertei a minha vida, eu estou andando bonitinho, eu sou hoje um cidadão de bem, como pai, como marido, como esposa, filho, filha, etc. Como trabalhador eu melhorei, mas eu entro em casa
que me preferia como eu era antes do que como eu sou hoje. Sabe por quê, gente? Porque agora eles descobriram que eles não são normais. Antes você era o padrão de comparação. Lá vai o torto da família. Ainda bem que aqui em casa ninguém faz igual ele é o único. Olha como ele vive, olha como ele age, olha como ele faz, olha como ele se comporta. Olha só, a vida é o tipo de vida que ele leva. Ainda bem, viu pai, viu mãe, viu você, etc. Eu não sou assim. Agora um dia que esse cara é completamente transformado, livre, e eles ficam morrendo de medo, porque eles se descobrem que era melhor que você fosse do jeito que era antes, porque isso dava a sensação para eles que eles eram melhores do que você. Agora eles sabem que eles são piores e não suportam a sua transformação. Eles morrem de medo de você agora ser a melhor pessoa da família. Eles morrem de medo de serem transformados agora na ovelha negra. Lá em Gadara é assim. E lá na tua família? Lá as coisas funcionavam dessa maneira. O padrão era distorcido. Sabe? Era preciso um louco para eles se sentirem normais. Sabe o que acontece? Quando a gente lê em Lucas 16 a história do filho pródigo. Cara, sinceramente, aquele filho que ficou em casa, adorava aquele irmão. Para ele era o máximo ter um irmão irresponsável, ter um irmão aloprado, ter um irmão negligente que desonrou o pai. Aquele cara se achava o melhor filho do mundo. Porque quando o irmão volta para casa transformado, ele descobre que não é tão bom assim. E aí ele se revolta com o pai. Ele se revolta com a família. Porque ele descobre que não tinha mais ovelha negra na família. O padrão de comparação agora do irmão não servia mais para ele. Sabe, queridos, Gadara, o lugar onde Jesus vai para curar aquele mundo que tinha extrema dificuldade de falar, era assim nesse mundo. Mas talvez o impacto da libertação daquele endemoniado é que tivesse trazido Jesus de volta. E quando ouviram falar a respeito de que Jesus estava na cidade, algumas pessoas trouxeram um homem que era mudo, que era surdo, e algumas versões dizem que ele era gago, outras versões dizem que ele tinha extrema dificuldade para falar. Mas é aí que parece, nesse arranjo de Deus, que a história agora em Gadara, ela toma um outro rumo. A primeira história do endemoniado de Gadara mostrava o impacto de uma libertação espiritual. Como os demônios podem tomar conta de uma vida e fazer uma pessoa enlouquecer, juntamente com a cidade, num outro nível, mas juntamente a loucura era coletiva. O endemoniamento era coletivo. Agora Jesus volta e ele faz uma outra coisa. Agora não é o impacto espiritual de uma libertação. Agora Jesus vai tratar na mesma cidade um outro problema. Jesus vai tratar um problema físico, psicológico e emocional na vida desse homem. É por isso, a segunda coisa nessa história toda, fala na mesma cidade
fala a respeito da cura da alma de um homem bloqueado. E eu já te digo por quê. Mas sabe, lá em Marcos 7:33, Jesus tem o cuidado de não expor esse homem. É por isso que, ao pensar sobre o texto, eu, de alguma maneira, sou forçado a pensar nessa história, não do ponto de vista, primeiro, de uma libertação espiritual, mas agora de um cuidado interior, psicológico, emocional. Porque Jesus já começa a me dar uma pista, quando ele pega esse cara, olha só o que diz o versículo 33 de Marcos 7, ok? Agora voltamos para Marcos 7, verso 33 diz: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Mas veja, depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Sabe, esse homem que era surdo e mal podia falar. Eu penso, eu de verdade, eu não sei porquê, eu não consigo encontrar uma explicação porque Jesus pegaria esse homem pela mão e tiraria de frente da multidão, levaria ele para um canto para operar esse milagre, para curar esse cara. Não sei, eu não tenho uma explicação, que não seja a explicação de que o que Jesus não queria era expor. Por quê? Porque provavelmente esse homem tinha alguma questão com a exposição. Era do tipo introvertido, era do tipo que tinha dificuldades com essa exposição pública, porque Jesus sempre, ele curava pessoas publicamente, Jesus libertou publicamente. Lá em Gadara, Jesus fez isso com aquele endemoniado publicamente, na frente de todo mundo. Mas volta lá, e ao contrário, agora ele pega esse cara, vai para um canto e tenta cuidar dele. E aí, o que eu compreendo é que a condição física dele revela o estado da alma dele. A sua surdez física e a sua incapacidade de falar perfeitamente era exatamente a questão da sua alma, do seu interior. Eu digo isso por dois motivos. O primeiro deles é ao pensar na cura da alma de um homem bloqueado, incapaz de ouvir ou incapaz de escutar. Diga comigo, incapaz de ouvir ou incapaz de escutar. O texto diz que ele era surdo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o mais assustador não é ter uma pessoa que seja fisicamente incapaz de ouvir. O mais perturbador é uma pessoa que seja fisicamente capaz de ouvir, mas emocionalmente incapaz de escutar. E essa é a história dos casamentos, é a história dos relacionamentos. Eu frequentemente estava falando com os pastores que, assim, eu sempre tive um ministério muito voltado ao atendimento, né? Eu sempre entendi a necessidade de parar e conversar. Então pessoas vêm até mim e conversavam, e falavam, e me contavam dos seus dramas nos relacionamentos, seja no casamento, na relação com os filhos, com os pais, e falavam coisas assim, absolutamente importantes, chocantes, coisas fundamentais. A primeira coisa que eu perguntava, quando ouvia isso, eu dizia para elas:
você já falou isso para ele? Você já falou isso para ela? Porque o que você está me dizendo é muito sério, é extremamente sério. Agora, você já falou o que você está falando comigo? Você já falou para ele ou para ela? Geralmente a resposta que as pessoas dizem é: sim, pastor, eu já falei, mas ele não escuta. A mensagem, aquilo que eu falo, a informação que eu dou, é incapaz de penetrar na alma, é incapaz de fazer algum barulho no interior desse homem, desse filho, dessa filha, desse pai ou mãe. Aquilo que eu falo é incapaz de ser considerado, cogitado, de ser refletido, repensado. Aquilo que eu digo, seja numa conversa ou seja aos gritos, é incapaz de mexer com o coração dele, com o coração dela e fazê-lo refletir a respeito da vida, do comportamento, das atitudes. Eu já fiz de tudo, já falei de todas as maneiras, mas o que acontece é que nada faz efeito. Entra no ouvido e sai no outro. Sabe, essa é a grande questão, que muitas vezes dentro da igreja a gente se depara pessoas absolutamente fisicamente capazes, mas emocionalmente, psicologicamente incapazes de ouvir. Talvez algumas pessoas tenham criado algum bloqueio na sua vida, porque um dia elas se expuseram, um dia elas ouviram, um dia tentaram seguir o conselho, a orientação, a palavra, e quebraram a cara e se deram mal. Um dia abriram os ouvidos e receberam a mensagem e repensaram e tomaram uma atitude que talvez considerasse correta, mas elas acabaram sendo enganadas, traídas, expostas, envergonhadas. E aí, talvez em alguns casos, isso tenha construído um bloqueio tão grande, mas tão grande, que hoje elas são incapazes de ouvir o pastor, são incapazes de ouvir a esposa, o marido, são incapazes de ouvir o líder de célula, são incapazes de ouvir alguém que ama e quer de verdade ajudar. Elas simplesmente se trancaram, se bloquearam e não conseguem mais confiar ou considerar o que ninguém mais diz. Agora uma coisa, gente, se a gente quer liderar, a gente precisa ouvir. Aliás, você pode dar um recadinho aqui do lado. Diga para essas pessoas: se você quer liderar, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Não dá para liderar célula, não dá para liderar ministério algum, não dá para servir a Deus se você simplesmente não ouve. Se você não ouve uma mensagem que é ministrada, que tem o poder de transformar a sua vida, se você não ouve um conselho sábio, fundamentado na palavra, que alguém te dá, se você é incapaz de considerar alguns conselhos, se você não ouve, você é incapaz, será incapaz de liderar com excelência e fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Os seus ouvidos precisam ser abertos. Se você não ouve, o seu casamento vai continuar sendo uma tragédia. Se você não ouve, a relação com os filhos vai continuar de mal a pior. Se você não ouve, você não cresce espiritualmente. Se você não ouve, você não muda. Os nossos ouvidos emocionais, eles precisam ser abertos. Os nossos corações precisam estar abertos, porque está na hora de
ouvir. Perdão, está na hora de alguém falar, e está na hora da gente ouvir. Você crê nisso, diga amém. Amém. A realidade dessa história mostra alguém capaz de ouvir. Mas pior do que isso é ser incapaz de escutar. A segunda coisa que tem a ver com a cura desse homem bloqueado é incapaz de falar ou incapaz de se expressar. Diga comigo, incapaz de falar ou incapaz de se expressar. O texto diz que ele não era apenas surdo, ele não estava apenas fechado ao que vinha de fora para dentro. Ele era incapaz de se expressar, era incapaz de abrir a boca e falar corretamente. Repito, uma versão diz que ele era gago, outra versão só diz que ele tinha muita dificuldade para falar. E sabe, o problema do surdo, aliás, tem uma escola, né, aqui perto que cuida de crianças com surdez. Todo surdo é capaz de falar. Todo surdo. A mudez, na verdade, é a consequência da surdez. Ele só não pode falar porque ele não consegue ouvir. Se ele não consegue ouvir, ele não conhece os sons. Se ele não conhece os sons, ele não pode reproduzir. É por isso que ele precisa aprender, de alguma maneira, ouvir, para ele poder aprender a falar. No sentido psicológico, isso funciona perfeitamente. Ninguém se expressa, ninguém tira de dentro o que sente e o que pensa se ele está bloqueado. Sabe, muitas vezes as pessoas vomitam um monte de coisa sem sentido, porque nunca parou para ouvir, para reconsiderar, analisar, refletir. Aí joga para fora como se fosse o rei da razão, mas coisas ilógicas sem sentido algum, porque nunca considerou aquilo que outros disseram com amor e sabedoria. São surdos que vão ter extrema dificuldade de expor e de expressar o que está no seu interior e no seu coração. Sabe, aquele homem que Jesus cura, surdo, dificuldade de falar, ele estava lacrado, como muitos, de verdade, que não conseguem expressar o que sente, o que quer, o que pensa. Quantos pais lacrados que há muitos anos não dizem ao filho: eu te amo? Porque ele não diz porque ele não ama? Não, ele ama, só que ele está bloqueado, não vem para fora. Eu vou te dizer, eu sei que existem as linguagens do amor e a gente expressa amor de muitas maneiras, eu entendo isso, mas olha só, todo filho precisa ouvir você dizer: eu te amo. Lá em casa eu digo: eu te amo todo santo dia. E sabe o mais lindo, gente? Eu tenho uma filha de 17 anos. A minha filha, quando está saindo, diz: pai, eu te amo. Cara, Deus, isso não tem preço. Sabe por quê? Porque eu não estou lacrado. Eu posso dizer, eu posso expressar. Glória a Deus. A minha filha ouve, elabora isso, e ela também não está lacrada, porque ela ouve, ela entende, ela assimila, e daqui a pouco ela também pode repetir, dizer: pai, eu te amo. Sabe, quando os maridos ou esposa
também a mesma dificuldade. Maridos perguntam, por exemplo, para a esposa: o que está acontecendo? Diante de uma cara diferente, de um comportamento estranho, qual a resposta mais comum? Nada. Ou maridos que ficam em silêncio no canto o dia todo, com aquela cara de ansioso, de preocupado, desesperado ou triste, mas é incapaz de contar os dramas para a esposa. A esposa conhece, carinha do marido, pergunta: meu bem, o que está acontecendo? Qual a resposta? Na igreja alguém pergunta: e aí, meu irmão, como vai você? Tá bom, pergunta quem está do teu lado: irmão, como vai você? O pior, o como vai você é até legal. Como vai você é até legal. Sabe o que a tragédia é? Tudo bem? Porque quando eu digo tudo bem, o que eu espero que esse cara responda? Tudo bem. Eu já induzo a resposta. Tudo bem? Tudo bem. E aí, a gente se acostumou, e crente é o terror. Porque crente aprendeu com a teologia da sunamita: vai tudo bem. E tá uma tragédia, vai tudo bem. O mundo está acabando, vai tudo bem. Não está aguentando mais, vai tudo bem. Está deprimido, vai tudo bem. Não aguenta mais as tensões e pressões, vai tudo bem. E a gente diz: irmão, mas se é a tua vida, pastor, é pela fé, pastor, é pela fé. Vai tudo. Não, isso não é pela fé, não, irmão, isso é mentira. Fé é uma coisa, mentira é outra. E as pessoas estão confundindo fé com mentira. Gente, a gente precisa de uma igreja em que, quando a gente pergunta: e aí, como vai? Alguém diz: cara, não estou bem. A gente precisa de igrejas que a gente tenha a liberdade de não ser lacrado, de poder de verdade falar. Lá no seu lar manancial, tem gente que você vai perguntar: e aí, como vai? Querido, se gaguejar, senta e conversa. É porque não vai tudo bem. E a gente precisa de alguém para nos ouvir. E se você é curado para ouvir, a pessoa será curada para falar. Porque ela precisa de um líder, de um amigo que possa parar e investir alguns minutos para ouvir as tragédias e os dramas da vida, do casamento, da família, ou mesmo da fé dela. A gente precisa dessa liberdade em nome de Jesus. A gente precisa de gente que abra o coração para isso. Sabe, Jesus inicia um processo de destravamento físico e psicológico na vida daquele homem. E aí, olha só o que diz Marcos 7, versículos 33 e 34. 33. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: disse o que, gente? Efatá, que significa quatro coisas dentro desse processo de cura, de libertação desse homem. A primeira delas já mencionei: Jesus o afasta da multidão. Jesus respeita a introversão e a vergonha desse indivíduo, tira ele do meio da multidão e o trata em particular.
Existem particularidades, Deus respeita a nossa complexidade individual e Ele vai tratar com a gente de uma maneira muito, mas muito pessoal. Talvez o teu tempo não seja o mesmo tempo de outros, talvez o seu jeito não seja o jeito de outros, querido, mas é em nome de Jesus. Se você deixar, o Espírito Santo vai tratar, e tem jeito para a tua vida, e tem cura para a tua vida, e esse lacre que foi colocado aí vai sair em nome